Olá, galera, tudo bem? Tranquilão, na maciota, tudo beleza com vocês? Geografia de Rondônia na área. Geografia de Rondônia é essa que nós estamos trabalhando algumas situações que vocês estão vivenciando ou que vivenciaram, ou os pais de vocês, ou os avós, ou até mesmo os bisavós, para quem já ainda tem seus bisavós vivos. Nós estamos falando um pouco da nossa história, um pouco da ocupação desse espaço geográfico, o que aconteceu nos anos anteriores, década de 70, década de 80, década de 90. Também damos uma perspectiva de futuro, né? Porque a gente tem que olhar para o passado e também visualizar o futuro. E nessa questão, a geografia de Rondônia, ela está aí presente para que possamos entender e compreender todo esse contexto do nosso espaço geográfico, todo esse contexto, seja ele econômico, seja ele político, seja ele ambiental. Beleza, galera? E para quem não lembra, nós começamos a trabalhar na nossa última aula o contexto de Planaflora, né? Plano agroflorestal do estado de Rondônia, que estava ligado à questão do meio ambiente, que estava ligado também à questão de ocupação desse espaço geográfico, tanto que a nossa aula foi dividida em duas partes. A primeira vocês já viram, e a segunda parte nós vamos falar a partir desse momento. Portanto, vamos comigo viajar um pouco na geografia de Rondônia com o professor Carlos. Vamos lá na tela, aula 10.1, trabalhamos o assunto do Polo Noroeste Planaflora, parte 1, e hoje nós vamos trabalhar o Polo Noroeste, o Planaflora, mas agora com subtemas ligados, principalmente, olha só que importante você saber o que são unidades de conservação, o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, e o Programa de Aceleração do Crescimento de 2007. Agora, entenda o seguinte, Polo Noroeste foi o primeiro, né? Só relembrando que nós comentamos com vocês, falamos com vocês na nossa última aula. O Polo Noroeste foi o primeiro plano para a região amazônica para atrair as pessoas para essa região, para ocupar o espaço geográfico. Depois veio o Planaflora, que trouxe uma inovação, já que o Polo Noroeste ele foi muito criticado, como nós comentamos na nossa aula passada. E aí surge então um novo plano, chamado de Planaflora. Nessa questão Planaflora, a principal perspectiva era desenvolver as práticas sustentáveis, tanto que a partir do Planaflora, o estado de Rondônia tornou-se o pioneiro para iniciar o zoneamento socioeconômico e ecológico dele, né? Ou seja, o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. Vale salientar que a partir do zoneamento, galera, escrevo isso aí no caderno, escrevo. A partir do zoneamento, nós vamos ter então a distribuição, ou podemos perceber que o Estado agora vai criar áreas. Essas áreas, seja ela área indígena, áreas de exploração, áreas de conservação, seja parques naturais, parques estaduais, reservas biológicas, áreas indígenas, todos esses aspectos que eu estou falando, eles vão estar ligados ao zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, que agora ele é feito a partir do Planaflora. Compreenderam? Escreveram? Vamos lá na tela para ver algumas características. Então, esses temas são os que nós iremos ver a partir de agora. E um dos temas muito importantes nesse contexto são as unidades de conservação. Olha só que assunto legal. As unidades de conservação estão ligadas a que plano? Ao Planaflora.
Beleza? Então, Planaflora, unidade de conservação, eles estão ligados, ou uma está ligado ao outro. E o que seriam as unidades de conservação, professor? São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público com o objetivo de conservação, limites definidos, regime especial de administração aos quais aplicam garantias adequadas à proteção. Olhem para mim, galera! Unidade de conservação, ela é criada a partir de decretos, seja ele decreto federal, seja ele decreto estadual. Mas, professor, o senhor pode citar algum exemplo de unidade de conservação? Posso. Unidade de conservação só pode ser uma área indígena, ela pode ser uma reserva biológica, porque ali elas estão, o nome já vem falando, ela vem conservar as características naturais. É como o texto vem falando, conservar os limites, as características. Então, a partir de decretos federais ou decretos estaduais, nós vamos ter a implantação das unidades de conservação e, como eu falei, que está ligada ao Planaflora. Vamos ver quantas unidades ou outras características das unidades de conservação. Vamos lá na tela. O Estado, olha só, possui uma área bastante considerável, em torno de 19,83% de unidades de conservação. Então, esse é o total de unidade de conservação que nós temos no Estado, em torno de 19,83%. E o Ministério do Meio Ambiente criou, ou seja, onde nós vamos ter áreas de conservação, o Estado de Rondônia possui 63 unidades de conservação. Dentre elas, nós temos, como eu falei, essas unidades de conservação, elas podem ser criadas por decretos federais ou por decretos estaduais ou até mesmo decretos municipais. Unidade de conservação federais, nós temos ao todo 24 unidades. Destaca-se, o Instituto Chico Mendes, que é o responsável para fiscalizar, para observar alterações que possam ocorrer nessas reservas federais, nessas 24. Também temos as estaduais, que no total são 38 estaduais, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, chamado de SEDAM, ela é responsável de fiscalizar, observar o que ocorre dentro das reservas ou unidades de conservação criadas, no caso, as 38 estaduais. E também nós temos as municipais. No caso, Porto Velho tem uma municipal, que é o Parque Natural de Porto Velho, e aí a Secretaria do Meio Ambiente, ou a Secretaria do Município. Então, galera, percebam que, como eu falei, essas unidades de conservação, elas são criadas para preservar, para manter as características naturais dos lugares, ou seja, da área criada, certo? E Porto Velho, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste concentram as maiores unidades de conservação. Ao todo, olha só, nós vamos ter 25 reservas extrativistas, RESEX quer dizer reservas extrativistas. Vamos começar a caracterizar o que é uma reserva extrativista. Uma reserva extrativista é uma área separada para que haja a extração de recursos naturais de forma consciente. E o Estado apresenta, então, 25 reservas extrativistas, seja ela de madeira, seja ela de recurso mineral, como nós citamos aqui nas nossas aulas anteriores, o estânio, que é um recurso mineral com bastante abundância dentro do estado de Rondônia. Vamos ver outras características lá na tela? Também nós temos 4 estações ecológicas. Por exemplo, a Estação Ecológica do Cunhã, ela é uma estação de preservação ambiental, para preservar o equilíbrio entre espécies da fauna e da flora da região.
Lembrando que nós estamos no contexto de Amazônia, né? Nós temos também 8 parques, ok? Parques estaduais, certo? Nós temos 4 reservas biológicas. Reservas biológicas, como é o caso de Jaru, a reserva biológica do Guaporé. Nós temos 13 florestas nacionais, floresta do Jacundá, né, Floresta Nacional do Jamari, são alguns nomes que eu estou citando para vocês dessas áreas ou dessas unidades de conservação. Nós temos 4 reservas particulares de patrimônio natural e uma área de proteção ambiental. Então, todas essas áreas de conservação ou unidade de conservação nós encontramos no estado de Rondônia. Aí eu mostro para vocês com mais detalhes onde que está essas unidades de conservação. Como, por exemplo, vamos começar com as terras indígenas, que é essa cor laranjada, certo? Olha aqui, ó. Região aqui de Guajará-Mirim, a região de Montenegro, Ariquemes. Temos aqui a maior reserva indígena do estado de Rondônia, né? Aqui na região do Cone Sul do estado também nós temos áreas indígenas ou terras indígenas e outros trechos de terras indígenas também dentro do contexto do estado de Rondônia. Aqui nós temos uma na ponta do Abunã, né? Aqui próximo de Porto Velho, ou da cidade de Porto Velho, temos outra, certo? Então, essas terras são as áreas e elas são consideradas unidades de conservação. Agora, o verde, eu vou até apagar aqui, agora eu vou mudar a cor. Vamos colocar aqui, já que está verde, vamos da cor verde, beleza? Aqui, ó. Unidade de Conservação Federal. Observem que essas unidades de conservação federais, como eu falei, elas são áreas criadas por decretos federais, tá? Como no caso as florestas nacionais. E aí essas de cor de verde escura, olha só, verde escura, são áreas ou reservas federais, criadas por decreto federal. Depois vem as unidades de conservação, né, estaduais, e aí eu vou colocar outra cor, certo? Eu vou colocar um verde-limão aqui para a gente compreender, vocês verem onde que está localizada essas reservas, unidades de conservação estaduais. Olha só, as unidades de conservação estadual, né? Aqui nós temos na região de Costa Marques, né? Nós temos aqui na região de Guajará-Mirim também unidade de conservação, a Ponta do Abunã, a cidade de Porto Velho, né? Até as proximidades do município de Itapuã do Oeste, tá? Então todas essas unidades de conservação. Agora tem um detalhe nesse mapa que vocês já notaram, né? Mas, professor, eu estou vendo aí que tem uma área, né, que é uma área que se destaca pelo seu tamanho. Essa área de destaque que ele está usando uma cor, vamos dizer assim, um roxo, né? Aqui o roxo, vamos colocar aqui um roxo. É as áreas de desmatamento. Exatamente. Áreas de desmatamento. Por que nós temos essas áreas maiores, o roxo? Por causa que o estado de Rondônia, historicamente, olha só, lá no início da sua ocupação, o desmatamento, as queimadas, elas foram os fatores preponderantes para essa situação. E até um tempo atrás, ainda existiam de forma desordenada esse desmatamento. Então, a partir de então, foi declarado e decretado que haveria fiscalização. E agora, através de imagens de satélite, conseguem identificar essas áreas de desmatamento no estado de Rondônia, que é uma área bastante considerável. É por isso que os decretos estaduais, os decretos federais, eles vieram para tentar minimizar esses impactos, porque já estava chegando a um patamar onde não era mais considerável, a questão da fauna e da flora estava sendo prejudicada por esse alto índice de desmatamento. E aí essas unidades de conservação vêm para
tentar minimizar esse impacto do desmatamento e manter o equilíbrio ecológico dentro do estado de Rondônia. Compreenderam, galera? Vamos lá na tela. Conforme a Lei 9.985, do dia 18 de junho de 2000, as unidades de conservação foram divididas em 2 grupos. Olha só, escrevam. Vocês têm esse material, mas eu vou resumir para vocês. Olha só, ela dividiu em unidades de uso sustentável. Qual é a palavrinha mais importante que você vai escrever aí no canto do seu texto? Sustentabilidade. Certo? Sustentabilidade. Quer dizer que para compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais, ou seja, explorar o ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Aí eu vou escrever aqui do lado, ó, sustentabilidade. Uso racional dos recursos. Então, a primeira classificação que nós vamos ter em questão de unidade de conservação, que é de uso sustentável, é que essa área criada dentro dos 2 grupos, essa área ela é responsável de manter a sustentabilidade. Pode explorar, professor? Pode, mas de uso racional, que não degrade o meio ambiente, que não cause desmatamento, que não cause queimadas, que não cause a escassez de recursos da natureza. Então, é a primeira área criada dentro desse processo que nós chamamos de unidades de conservação. Copiou? Anotou aí? Beleza. Então, vamos ver a próxima característica ou o próximo grupo. Tá? Dentro dessas unidades de conservação, né, de uso sustentável, destaca-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma categoria de unidade de conservação onde conceitua os seguintes unidades. Quer dizer, dentro desse grupo vai ter as estações ecológicas, certo? Que tem como objetivo de preservar integralmente a biota, ou seja, o bioma da fauna e da flora dessa região, dessas estações ecológicas e demais atributos naturais nelas existentes, como também a realização de pesquisa científica básica e aplicada à educação. Então, a estação ecológica, ela é uma unidade de conservação que está dentro do grupo de uso sustentável, tá? Depois vem a área de proteção ambiental, quer dizer, a chamada APA, que é de uso sustentável. Ela é uma área geralmente extensa, com certo grau de ocupação humana, mas tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica disciplinar do processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. Então vamos relembrar, é o primeiro grupo de unidade de uso sustentável. Dentro da unidade de uso sustentável, o subgrupo, estação ecológica. Segundo subgrupo, área de proteção ambiental, APA, uso sustentável. Terceiro, reserva particular do patrimônio natural estadual, né, com uso sustentável. Ela é uma área privada, né, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Depois vem a Floresta Nacional e a Floresta de Rendimento Sustentável. Tá? É uma área de cobertura florestal e que predomina as atividades de uso sustentável, principalmente no manejo, né, de vegetação de forma sustentável, ou seja, a exploração de forma sustentável de árvores que existem nessa floresta nacional e também de pesquisa e manutenção dos recursos hídricos. E aí também tem, né, a atividade do ecoturismo, que pode ser utilizado como forma da economia dentro da floresta nacional, certo? Depois vem as reservas extrativistas, conhecidas como reservas, tá?
ela é utilizada por populações extrativistas tradicionais, onde se baseia-se com o uso múltiplo dos recursos naturais como objetivos básicos para proteger os meios de vida, a cultura dessas populações, tá? Assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade e a conservação da diversidade biológica e manutenção dos recursos hídricos, ok? Então essas reservas de uso sustentável, nós temos aí exatamente áreas criadas dentro dessas reservas em que as pessoas são autorizadas a retirar, como por exemplo, o açaí, o buriti, são áreas criadas que possam ser exploradas de forma consciente, sem degradar o meio ambiente, ok, galera? Então essas reservas, chamadas de reservas extrativistas, elas são áreas criadas por decretos, onde as pessoas que moram ou habitam dentro dessas áreas, elas são autorizadas a utilizar de forma consciente a retirada dos produtos que a floresta obtém. Se deu o exemplo aqui do açaí, do buriti, mas também podemos ter outros tipos de exploração dentro das chamadas RESECs, ok? Vamos lá para a tela? Depois vem os parques municipais, estaduais, federais. Agora eles são de área de proteção integral, tá? São espaços, seja eles terrestres ou aquáticos, e o objetivo é preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, tá? E possibilitar a realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de educação e preservação ambiental e de recreação. Cito o exemplo do Parque dos Pacás Novos, né? É uma área em que ali se preserva os ecossistemas. Ali dentro tem nascente de rios, como por exemplo o Rio Candeias, o Rio Pacaás, que está dentro do Parque dos Pacás Novos, ok? E ali ele é uma área de proteção integral. Quando ele fala que é uma área de proteção integral, ele está falando que é proibido desmatar, é proibido explorar, porque ali tem que manter todo o aspecto natural, seja do rio, seja da floresta. É proibido a caça, é proibido a pesca, porque ele é uma reserva de proteção integral, ou seja, manter o sistema, o ecossistema de forma natural. Fechou? Vamos lá para a próxima. A Floresta Nacional, conhecido como Flona, aí eu citei o exemplo da Floresta Nacional do Jamari, a Floresta Nacional do Jacundá. Ela é uma área de cobertura florestal de espécies nativas com proteção especial do Estado. O seu objetivo básico é o uso múltiplo sustentável de recursos florestais de pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável. Quer dizer que pode explorar, professor? Pode, mas de forma consciente e que pratique principalmente o uso sustentável. Quando ela é criada em áreas particulares, incluindo em seus limites, devem ser desapropriadas. No entanto, como uma área protegida de uso sustentável, admite que as populações tradicionais que já habitavam nessa área, quer dizer, de povos indígenas ou outros habitantes que habitam dentro dessas áreas, eles são autorizados a permanecer, né, através de leis e regulamentos, ok? Utilizando, né, o plano de manejo dentro da unidade. Próxima, a reserva biológica chamada REBIO. Ela também é uma unidade de conservação, ela é de preservação integral da biota e demais atributos existentes nos seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais a qualquer título, executando medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e manejo de espécies que exijam o fim de preservar a diversidade biológica. E aí eu vou fazer um comentário para vocês, dentro de algumas reservas que eu conheço, por exemplo, a reserva biológica do Jaru, a reserva biológica do Guaporé, são reservas que são criadas por lei federal
ela é importante porque ela é para preservar todo o ecossistema de forma integral. E aí eu vou abrir uma aspas para falar sobre a reserva biológica do Guaporé. A reserva biológica do Guaporé, que abrange ali a região de Costa Marques, a região de São Miguel, né, e outros municípios vizinhos, ela está sofrendo um desequilíbrio ambiental. É, professor? É, porque ali foi inserido no ecossistema o búfalo. Não sei se vocês conhecem, o búfalo é um animal de grande porte, né, e alto peso. E ele foi trazido lá nos meados do início dos anos 80 para uma fazenda na região para poder começar um processo econômico de produção de leite e de carne. E o que aconteceu? A fazenda foi abandonada, os búfalos se soltaram e começaram a se reproduzir em todo o ecossistema da reserva biológica do Guaporé. E o que aconteceu, pelo menos nos últimos 10 anos, a alta reprodução aumentou a população de búfalo e agora está prejudicando o ecossistema da reserva biológica do Guaporé. Por quê? São animais que comem bastante, comem muito e têm um peso. E algumas espécies outras espécies de animais são atacadas por eles, pelos búfalos, porque eles se tornaram espécie muito feroz e chega a atacar até mesmo pessoas ou equipamentos que se aproximam da manada. E recentemente o governo do estado de Rondônia, e aí eu acredito que nós temos alunos da mediação tecnológica nesse trecho aí da reserva biológica do Guaporé, o governo do estado de Rondônia está tentando viabilizar ou começou a fazer estudos para tentar minimizar esses impactos do búfalo na região da reserva biológica do Guaporé, ok? Porque ele está degradando a fauna e também prejudicando, né, a flora da região, por causa exatamente desse grande quantitativo de animais que está inserido dentro dessa reserva biológica e que, aos poucos, né, a reserva está perdendo parte da sua fauna e da sua flora por causa desse animal que foi inserido dentro de forma irregular, né, ou até mesmo ele se reproduziu de forma irregular dentro desse ecossistema e está causando um desequilíbrio ambiental nessa reserva biológica do Guaporé. Fechou, galera? Entenderam essa questão? Então vamos lá para a tela. Então as reservas biológicas, elas são áreas de proteção integral. E o que acontece? Essas reservas biológicas, todas todas essas unidades de conservação, melhor falando, elas são observadas. Observadas por onde? Via imagens que são feitas por satélites que passam diariamente fotografando, coletando informações, dados e enviando para os órgãos responsáveis. E isso é interessante porque a região amazônica, como nós falamos em algumas aulas anteriores, ela é uma região muito extensa. Então, a pé é impossível fazer esse tipo de levantamento. Então, seja aeronaves, sejam satélites, porque existem aviões equipados com radares e sensores que passam e vão registrando essas informações e transmitindo para os órgãos competentes. E aí entra o que vocês estão vendo aí, ó, o Sistema de Vigilância da Amazônia, que é um sistema criado para tentar melhorar tanto a questão de vigilância, de adulteração, de tráfico de drogas, de alteração no ecossistema, certo? E o sistema de vigilância da Amazônia, ele é um sistema que abrange todas as fronteiras, né, do Brasil ou de países que fazem fronteira com o Brasil, certo? E principalmente porque
há intenção de muitas pessoas, principalmente da comunidade internacional, né, sobre a questão amazônica. E como nós não temos, a maioria dos acessos nossos da Amazônia é por rios, então o que acontece? O sistema de vigilância da Amazônia vem para justamente tentar minimizar esses impactos negativos, seja pela violência, tráfico de drogas, né, ou desmatamento, ou queimada, ou chacina que possa acontecer. E esse sistema são imagens coletadas via satélite e também a aeronáutica, né? A aeronáutica é responsável de fazer a proteção via aérea e o Exército Brasileiro via terrestre dessas fronteiras. Então, quando ocorre, acredito que vocês já tenham ouvido falar e visto, né, nas reportagens, os aviões da FAB abateu um avião que vinha da Bolívia ou da Colômbia, carregado de drogas. É através do sistema de vigilância da Amazônia que acontece essa interceptação, porque eles conseguem detectar a entrada no espaço aéreo brasileiro de aviões que não são autorizados, né? Principalmente vindo de países fronteiriços ao Brasil. Outro projeto que surgiu dentro da Amazônia foi o projeto chamado Calha Norte. Ele iniciou em 1985, tá? Ele foi motivado para resguardar as fronteiras amazônicas e o projeto foi desenvolvido pelo Ministério das Forças Armadas e ele entrou em crise e foi paralisado a partir de 1990. Em 97 ele foi revitalizado e tornou-se em 2002 um programa prioritário, né, ou seja, um programa de governo para tentar diminuir os impactos do tráfico de drogas ou das guerrilhas que tem na região da Colômbia, fronteira com o Brasil. E esse projeto Calha Norte, ele instalou bases militares, seja do Exército, seja da Aeronáutica, na região fronteiriça, especialmente nos estados de Roraima, do Amapá, do Amazonas, certo? Que são nessas áreas próximas ao território colombiano, ao território da Venezuela e ao território da Guiana, ok? Outra situação também ligada ao CIVAM, ele é um programa que utiliza informações, dados de satélites, tá? O objetivo dele é controlar o desmatamento, como eu falei para vocês, controle o tráfico de drogas e o contrabando na região fronteiriça, certo? Então, esse é o objetivo do projeto do CIVAM. E ele funciona, né, com radares, funciona com aeronaves, com sensoriamento remoto, tá? E ele tem três bases instaladas aqui na Amazônia, na cidade de Manaus, na cidade de Belém e aqui na cidade de Porto Velho. E o CIVAM, galera, ele é ligado ao Ministério da Defesa, que quer dizer que qualquer informação que é coletada pelos satélites, pelas aeronaves, é transmitida diretamente para o Ministério da Defesa. Como eu citei agora há pouco, quando ocorre o abatimento de um avião que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização, é porque o CIVAM detectou essa aeronave. E aí aciona o Ministério da Defesa, que vai acionar principalmente a aeronáutica, porque se for avião é a aeronáutica, e se for embarcações, pode ser a Marinha ou até mesmo o Exército Brasileiro que está instalado nessa região. E nós temos 3 bases do CIVAM na região amazônica, em Porto Velho, na cidade de Belém e na cidade de Manaus, onde, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir numa base do CIVAM, você vê imensas antenas que são radares que recebem as informações de aeronaves ou de satélites que passam toda hora na região amazônica. Beleza, galera? Vamos lá na tela? Entre as iniciativas do CIVAM, pode ser citadas o quê? A prospecção, quer dizer, pesquisa de recursos minerais, o controle do desmatamento, né? Ele não é somente para a questão de proteção das fronteiras, mas também
detectar outras anomalias ou outros problemas, planejamento urbano, zoneamento agrícola, monitoramento meteorológico, combate ao narcotráfico e ao garimpo ilegal, certo? Dentro daí das bases, né, você vai ter as 3 bases, como eu falei, Porto Velho, Manaus e Belém. Essas 3 bases da Amazônia mandam as informações para o centro, né, para o centro tecnológico, que está localizado, o maior centro tecnológico, e o Ministério da Defesa, que está ligado lá na cidade de Brasília, beleza? E ele tem satélites, radares, aviões que estão protegendo todo o contexto de Amazônia. Um outro assunto que nós vamos trabalhar na nossa aula é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado em 2007. Por que um programa de aceleração do crescimento? Porque o Brasil precisava melhorar alguns aspectos, seja da infraestrutura social, urbana, logística e de energia, né? E nessa questão o governo federal, em 2007, cria o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vou citar alguns exemplos dentro do estado de Rondônia que recebeu, né, o estado de Rondônia recebeu, né, projetos do PAC, como por exemplo, as usinas hidrelétricas do Rio Madeira. Elas são obras ligadas ao PAC. O terminal hidroviário do Cainago, melhorar o terminal hidroviário, que é onde recebe, né, pessoas e também produtos, ok? Então foi um projeto, né, de melhoramento criado através do PAC. A BR-364, a duplicação no trecho entre Porto Velho e até as proximidades da Universidade Federal, também obra do PAC. A pavimentação da BR-429 entre a BR-364, a Alvorada do Oeste, né, os alunos que moram nessa região, a 429, né, o seu asfaltamento foi através, né, do PAC. Tá? Temos também na região da Amazônia em si o gasoduto Urucu-Porto Velho, né? Nós temos também o linhão, né, que corta todo o estado de Rondônia e que vai energia, né, para os estados do sul e parte do sudeste ali do Brasil. O PAC trouxe para a nossa região, como eu falei, as 2 grandes usinas do Rio Madeira, a usina hidrelétrica de Jirau e a usina hidrelétrica de Santo Antônio. Tá? Essas usinas são obras para ligar o Sistema Nacional de Energia Elétrica, porque anos antes tinha passado por uma grave crise, a região sul e sudeste, uma grave crise de produção de energia. Então, a partir de 2007, quando surge o PAC, vai construir grandes usinas no contexto amazônico. Nós temos não somente aqui em Rondônia, nós temos essas usinas de Jirau e Santo Antônio, mas no contexto amazônico nós temos outras, como por exemplo a Belo Monte, que é uma outra usina que foi criada no contexto amazônico para ligar o sistema nacional. Também nós temos a construção da ponte do Abunã, foi iniciada no projeto do PAC de 2007 e foi finalizado, né, no governo de 2021. Né? Então, todos esses projetos são projetos para desenvolver a nossa infraestrutura, a nossa malha viária, a nossa malha energética, né, a nossa proteção da Amazônia em si, porque é necessário manter, né, tentar identificar os problemas e não aumentar os problemas, tentar diminuir os problemas, principalmente os problemas ambientais que ocorrem, especialmente na Amazônia e também no nosso estado de Rondônia. Beleza, galera? Nos encontramos no nosso resumão. Até!